Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Ebenezer Lira e nós estaremos nessa videoaula falando um pouco acerca de cristologia e de pneumatologia. Primeiro falaremos um pouco a respeito da cristologia. O que é a cristologia e qual a importância da cristologia dentro do âmbito da teologia propriamente dita e da sua própria teologia. Que distinção seria essa, né, de teologia propriamente dita e da minha teologia? A teologia, como propriamente dita, seria a teologia, a ciência teológica. Seria os conceitos técnicos, acadêmicos, toda a dialética teológica que desenvolve o pensamento da teologia como um todo. Já a teologia própria é como você sente a teologia, como você, no seu dia a dia, percebe a teologia, vive a teologia, é transformado pela teologia que você compreende e que você vive. Em termos teóricos e até um tanto quanto raso, nós podemos definir a cristologia como um estudo que trata da pessoa de Jesus Cristo, da sua obra, dos seus atributos como Deus, como homem, dessa relação entre as naturezas humana e divina de Jesus Cristo na própria pessoa de Jesus Cristo. E só que se nós mergulharmos um pouco mais a fundo na cristologia, nós descobriremos que a teologia é a doutrina central da teologia. Por quê? Porque a teologia, ao mesmo tempo que ela sustenta todas as outras teologias, todas as teologias vão convergir para a cristologia. Karl Barth ele diz que a possibilidade do conhecimento de Deus encontra-se na palavra de Deus e em nenhum outro lugar. Ou seja, não existe como conhecer a Deus de outra forma, senão voltados para a palavra de Deus. E ele conclui dizendo que o Deus eterno deve ser conhecido através da pessoa de Jesus Cristo e não em outro lugar. A gente pode ver uma correlação disso na Bíblia quando nós lemos João capítulo 14, de 8 a 9, aquela conversa que Filipe tem com Jesus. Filipe chega para Jesus e fala: Jesus, mostra-nos o Pai. Na verdade, o que Filipe estava querendo fazer era justamente entender um pouco acerca de Deus. Ele estava querendo aprender um pouco de teologia. E Jesus, de uma maneira muito sucinta e clara, objetiva, ele diz: como é que você pede para conhecer o Pai se você há tanto tempo tem estado comigo? Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Ou seja, o próprio Jesus Cristo nos traz à luz que para a busca da teologia é necessário que primeiramente a gente conheça Jesus Cristo de fato. E ele mesmo vai dizer em João 5, capítulo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O próprio Jesus Cristo apontando para a palavra de Deus, dizendo que é através do estudo da palavra de Deus é que nós conheceremos realmente quem é Jesus Cristo. E a teologia é uma ciência, logo a cristologia também é uma ciência. E aí vem a pergunta, como é que nós podemos colocar Jesus Cristo numa bancada de estudos? Como talvez um acadêmico de medicina vai estudar a anatomia do corpo humano com os corpos ali deitados na mesa, ou um estudante de engenharia, de física ou de química dentro de um laboratório. Como é que nós faremos isso quando nós estudamos acerca de Jesus Cristo? É por isso que existe essa divisão entre uma teologia acadêmica, onde nós temos ferramentas para estudar a respeito da cristologia, ou do desenvolvimento do pensamento a respeito da pessoa de Jesus Cristo, e nós precisamos também de uma vivência, de uma experiência com esse Jesus Cristo, para nós conhecermos ele de fato. Champlin ele diz que qualquer tentativa de expor de modo breve e completo a identificação, o mistério e os ensinos de Jesus Cristo deve ser vista como algo semelhante à tentativa de pôr o oceano numa xícara. É realmente um tanto quanto um trabalho muito árduo, muito difícil, tentar explicar a grandiosidade de um Deus de uma maneira muito sucinta numa sala de aula. É muito mais do que isso, é mais uma vivência, uma experiência com Deus. De maneira que seria muito atrevimento de um acadêmico ou até mesmo de um professor de teologia se considerar perito em cristologia. Ou alguns até chegam a dizer que são doutores em divindades, como se fosse realmente possível fazer esse tipo de análise. Mas então o que nós estudamos quando nos atrevemos a estudar a cristologia? Primeiramente, existe a formação do pensamento teológico a respeito de Jesus Cristo. O Jesus Cristo que nós conhecemos hoje, que é pregado nas igrejas, ou a maneira como nós entendemos Jesus Cristo,
É um Jesus Cristo que já veio sendo conformado ao longo dos tempos. Essa fórmula que às vezes muitas pessoas falam, Jesus Cristo 100% Deus, 100% homem, não surgiu de uma noite para o dia. Foram mais de 1000 anos de estudos, de debates teológicos, em concílios, brigas, lutas, guerras eclesiásticas e cristãs a respeito desse tema, até que hoje nós temos mais ou menos uma doutrina a ser seguida e que nós podemos encontrar isso e harmonizar com as Escrituras. Se a gente vê, por exemplo, se nós formos para a Escritura em Mateus capítulo 8, verso 27, os próprios discípulos ainda não conheciam de fato quem era Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está passando, quando os discípulos passam por aquele momento no mar da Galileia, de turbulência, e Jesus Cristo acalma o mar, os seus discípulos olham maravilhados para Jesus Cristo e dizem, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, é claro que os próprios discípulos ainda não conheciam quem era Jesus Cristo de fato. Mateus capítulo 16, verso do 13 ao 16, Jesus Cristo indaga os seus discípulos e ele diz, quem dizeis que sou? Quem dizer ser o filho do homem? E uns disseram, talvez seja João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. E ele disse aos seus discípulos, mas vós, que tem andado comigo, quem dizeis que sois? Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro ali tem uma revelação de Deus para compreender que o Jesus que ali estava era realmente o Messias. Mas o que isso reflete na nossa vida hoje como cristãos e como teólogo? Precisamos entender o que é a cristologia. Precisamos entender como isso impacta os nossos conceitos e a nossa vida cristã. A história, nós vemos que houve um processo nessa construção do pensamento. E paralelo a isso, nós temos também a história da humanidade caminhando junto, que vai fatalmente interferir no processo do conhecimento acerca de Jesus Cristo. Seja a Revolução Industrial, seja a queda do Império Romano, seja o movimento do Iluminismo, tudo isso, de certa forma, vai contribuir ou não para o desenvolvimento do pensamento acerca de Jesus Cristo. Isso é algo que nós precisamos entender e compreender, como hoje também, nos dias atuais, esse conceito a respeito da vida e obra de Jesus Cristo tem se manifestado nos nossos dias. Nós podemos ver também, no decorrer da nossa caminhada estudantil acerca da pessoa de Jesus Cristo, todos os concílios, todos os eventos eclesiásticos que definiram as doutrinas a respeito de Jesus Cristo. Nós podemos ressaltar alguns, como de Nicéia, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla, que foram importantes para o desenvolvimento desse pensar cristão. E nós podemos também analisar no estudo a respeito de diversas heresias que surgem a respeito de Jesus Cristo, como o gnosticismo, o agnosticismo, o adocianismo, arianismo, apolinarismo, nestorianismo e outros mais, que nós veremos detalhadamente cada um, mas que de uma certa forma todos eles defendiam ora a humanidade de Jesus, ora a divindade de Jesus Cristo, e às vezes não consideravam Jesus como divino ou não consideravam Jesus como humano, e isso vai moldando, de certa forma, esse conceito. Então, o primeiro ponto da cristologia é essa formação do conhecimento acerca da doutrina de Jesus Cristo. E depois, obviamente, que nós veremos o ensino bíblico acerca da pessoa de Jesus Cristo. Nós veremos na palavra de Deus a humanidade de Jesus Cristo, a sua vida natural, a sua vida humana, as suas limitações como homem, o fato de ele sentir fome, sentir sede, sentir solidão, padecer dos mesmos sofrimentos do ser humano, das tentações. Nós vemos que realmente Jesus Cristo teve uma vida humana, mas também podemos ver a divindade de Jesus Cristo em alguns atos miraculosos, em algumas vezes ele mesmo outorgando sobre si a autoridade de Deus. Então é interessante a gente observar esses aspectos na palavra de Deus acerca de quem realmente é Jesus Cristo. Precisamos também compreender essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, coabitando em Jesus Cristo. Algumas pessoas perguntam, Jesus Cristo quando veio para a Terra deixou de ser Deus? Jesus Cristo então é Deus? Ele foi limitado pela sua encarnação? E são questões como essas que nós precisamos entender e conhecer
para podermos também ter conteúdo para poder debater com diversas outras religiões que eventualmente concordam ou discordam daquilo que nós acreditamos. Um ponto muito importante que a Bíblia fala, que lá em Filipenses, que Jesus se esvaziou, ele usa uma expressão do grego kenosis, e gera muita controvérsia, porque as pessoas vão dizer, Jesus Cristo se esvaziou da sua divindade, não era mais Deus, será que ele deixou de ser Deus nesse ponto? Será que não? Nós precisamos conhecer de fato todas essas nuances a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Veremos também os ofícios de Jesus Cristo. Aí somos arremetidos para o Antigo Testamento, falando a respeito de Jesus Cristo no ofício de profeta, Jesus Cristo no ofício de sacerdote, Jesus Cristo no ofício de rei, e como isso era tido no Antigo Testamento, e como Jesus Cristo hoje exerce todos esses ofícios dentro da vida da igreja, dentro da vida de nós cristãos. Vamos também ver a morte propiciatória, o plano da salvação, embora seja uma doutrina separada, uma matéria separada, que seria a soteriologia, o estudo da salvação, mas precisamos também compreender o papel de Jesus Cristo em todo esse processo da salvação, como Jesus Cristo se insere nesse plano da salvação. Existem 4 palavras que definem a salvação, e essas 4 palavras, embora estejam bem relacionadas com a salvação, são distintas entre si, que é a expiação, a redenção, a propiciação e a imputação. O que significam essas palavras? Nós precisamos compreender e como isto, de certa forma, atinge a humanidade enquanto humanidade salva ou perdida para sempre. Nós precisamos compreender que papel teve a salvação de Jesus Cristo, o que significou a morte de Jesus Cristo e por que era necessária a morte de Jesus Cristo. Ora, Deus é Deus todo soberano, por que simplesmente Ele não perdoou a humanidade e assim já estaria resolvido o problema da salvação da humanidade? Não, era necessário Jesus Cristo vir, e é mais importante que nós conheçamos o motivo que Jesus Cristo veio. E aí nós também precisamos entender a ressurreição de Jesus Cristo, porque só a morte de Jesus Cristo não interessava. Era necessário que Jesus Cristo viesse. Romanos nos diz isso de uma maneira clara. Ele vai nos dizer que Jesus Cristo morreu para ser Senhor e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Jesus Cristo não poderia ser Senhor das nossas vidas e nem nos justificar se não morresse e ressuscitasse. Por isso, meus queridos, a importância de se estudar a cristologia. Por isso a importância de compreender esse personagem central da história da humanidade, da história da Bíblia, da história da salvação do mundo. Nós não podemos simplesmente folhear a palavra de Deus como se fosse um livro histórico. Precisamos compreender, precisamos vivenciar, precisamos conhecer o Jesus Cristo, não histórico, não que está escrito nas páginas da Bíblia, mas um Jesus Cristo que é vivo e que quer ter um relacionamento com você e comigo. Obviamente que quando se estuda a pessoa do Espírito Santo, nós vamos analisar todo o papel do Espírito Santo, desde a criação do mundo. O Espírito Santo, sendo Deus, como Ele é Deus, estava presente no início, está presente hoje. Nós precisamos considerar todos esses aspectos, precisamos compreender o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como ele agiu, se agiu de maneira diferente, se agiu da mesma maneira. Então é disso que trata essa disciplina da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo, onde o Espírito Santo age nas nossas vidas, no tempo, hoje, na igreja, na vida do cristão, na vida do ser humano, como o Espírito Santo age. É disso que trata a pneumatologia. E, em primeiro ponto, nós precisamos entender que o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma emanação de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, nós podemos ressaltar 3 pontos importantes que atestam a existência de uma pessoa, de um ser, que seria a inteligência, a autodeterminação e a consciência moral.
E estudando as Escrituras, estudando a respeito da pneumatologia, nós conseguimos ver que o Espírito Santo é um ser inteligente, é um ser que tem autodeterminação, que projeta as suas ações e executa de maneira consciente. Nós vemos também que o Espírito Santo é um ser moral, que tem consciência moral, que compreende o que é certo e o que é errado, e isso denota que ele é uma pessoa. Precisamos provar biblicamente esse agir do Espírito Santo, e isso a gente faz dentro da pneumatologia. E o Espírito Santo, sendo uma pessoa, é interessante a gente observar que ele quer ter um relacionamento. Se ele é uma pessoa, ele exige que nós tenhamos um relacionamento interpessoal. Nós não podemos ver o Espírito Santo como um Deus distante do ser humano, que apenas criou o ser humano e fica assistindo o ser humano vivendo a sua própria vida. Não, o Espírito Santo, ele quer interagir na criação. O Espírito Santo, assim como no início dos tempos, no processo criativo, ele interagiu na criação, formando o homem, hoje não é diferente. Hoje o Espírito Santo quer continuar tendo relacionamento com o ser humano. Ele quer continuar exercendo o seu papel de influência dentro da humanidade. É muito fácil duvidar da capacidade ou duvidar da existência de Deus, mas isso, na verdade, é uma fuga, porque quando nós fugimos da existência de Deus, dessa consciência de que Deus existe, nós não temos mais responsabilidade quanto a quem nos criou, quanto a quem nos fez. Por isso que muitas vezes o Espírito Santo é tido como uma força, não é tido como um Deus, não é tido como uma pessoa, porque a partir do momento que nós retratamos o Espírito Santo como uma pessoa, ele exige de cada um de nós que tenhamos um relacionamento diário, efetivo com a sua presença. E quando nós analisamos a Bíblia e vemos esses aspectos da pessoa de Jesus Cristo, nós podemos ver que ele tem propriedade de pessoa. Ele age como uma pessoa, ele se entristece, ele se alegra, ele pode ser blasfemado, e ele também é designado como o próprio Jesus Cristo. Quando foi assunto aos céus, ele disse: eu vou enviar um Paráclito, um da mesma espécie, um como eu, um Deus. Então, o próprio Jesus Cristo nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele age como uma pessoa. E nós precisamos compreender isso nas Escrituras, no estudo sistemático da Palavra de Deus. Nós precisamos compreender esses detalhes acerca da pessoa do Espírito Santo. E vemos também no estudo da pneumatologia que a Bíblia o chama de Deus. A Bíblia afirma que ele é Deus e demonstra e denota as suas atribuições como Deus. Tudo aquilo que é denominado atributos de Deus, que são poderes que Deus tem, a onipresença, a onisciência, a onipotência, também é denotado ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia revela isso. Nas páginas da Escritura, quando nós vamos ler, o Espírito Santo agindo com onipresença, com onipotência, com onisciência. Então nós podemos ver claramente que, além de ser uma pessoa, o Espírito Santo também é Deus, participante da Trindade, que é um assunto que é abordado em outra disciplina, um assunto específico que trata a respeito da Trindade, do Deus Trino. Mas é importante a gente também conhecer que ele é uma pessoa e que ele é um Deus e age como Deus nas nossas vidas. Outro ponto importante quando se estuda pneumatologia é compreender a atuação do Espírito Santo, as etapas da atuação do Espírito Santo na história da humanidade. Nós precisamos compreender o Espírito Santo e como ele age no Antigo Testamento. Quais são as suas ações, como é as suas ações, como ele interage com o ser humano. Precisamos compreender como é essa ação do Espírito Santo no período dos Evangelhos, no ministério da pessoa de Jesus Cristo. E precisamos também compreender a atuação do Espírito Santo depois da ascensão do Espírito Santo, no início da igreja primitiva até os tempos atuais. Quando nós falamos de Antigo Testamento, nós iremos estudar o Espírito Santo na criação do mundo, o Espírito Santo na história do povo de Israel, na revelação da palavra de Deus e no caráter das pessoas.
E no Antigo Testamento também encontramos promessas a respeito do Espírito Santo. Promessas essas que nós podemos ver na Bíblia, em Isaías capítulo 11, versículo de 2 a 4, que o profeta nos diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento. Está falando a respeito de Jesus Cristo. Repousará sobre Jesus Cristo o Espírito do Senhor. E Isaías também, ele continua dizendo no capítulo 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Mais à frente, nos evangelhos, Jesus Cristo, quando entra na sinagoga e faz menção desta passagem, Jesus Cristo outorga autoridade sobre si, dizendo que aquela profecia estava se cumprindo naquele momento, quando ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ou seja, nós vemos o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento, nas profecias, e no cumprimento dessas profecias, já no Novo Testamento e na vida da igreja. Nós vemos também o profeta Joel no Antigo Testamento falando acerca da promessa do derramamento do Espírito Santo. E ele dizendo que há de ser, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E também os servos e servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Nós vemos uma ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, agindo naquele período, mas também profetizando, dando o entender de que viria algo novo na nova aliança, através do Novo Testamento, no Novo Testamento do sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem, ele inaugura este Novo Testamento, ele inaugura esta nova etapa da vida da igreja, e o Espírito Santo também começa a agir na vida da igreja e na vida da humanidade de uma maneira diferente. Aí nós encontramos, logo já no Novo Testamento, o agir do Espírito Santo na vida de João Batista. João Batista, homem cheio do poder e do Espírito Santo para proclamar a vinda do Messias, que era Jesus Cristo. E encontramos também o Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Aí nós vemos João Batista batizando Jesus Cristo, nós vemos o Filho sendo batizado, nós vemos o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e vemos o Pai, Deus, nos céus, proclamando: este é meu Filho amado, de quem me comprazo. Então este momento é um momento singular na história da humanidade, que nós vemos Jesus Cristo recebendo o poder do Espírito Santo de Deus para profetizar. Aqui nós vemos o cumprimento de uma promessa, que Jesus Cristo estaria sendo ungido pelo poder do Espírito Santo para pregoar o Evangelho, o tempo aceitável da salvação do nosso Senhor Deus. Então, nós vemos o agir do Espírito Santo de Deus também no ministério de Jesus Cristo. E o papel também do Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo, dando-lhe poder, conferindo-lhe a possibilidade das curas, dos milagres. Então nós vemos o Espírito Santo agindo de forma efetiva também na vida de Jesus Cristo. Nós vemos também em Atos dos Apóstolos, aí entram várias teorias a respeito do nome que deveria se chamar. Não deveria ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo, deveria ser as ações do Espírito Santo. Sim, porque nós vemos o Espírito Santo agindo, nós vemos os homens de Deus agindo, mas na verdade o que nós vemos são homens de Deus guiados pelo poder do Espírito Santo para fazer a obra da evangelização. Então o Espírito Santo exerce um papel muito grande, muito forte na vida daqueles homens. E quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos que simplesmente o Espírito Santo não veio derramado de uma forma que atingiu toda a humanidade. Nós vemos um agir progressivo do Espírito Santo de Deus. O que isso significa? Por que o Espírito Santo agiu dessa forma? São assuntos que nós precisamos discutir e compreender. Por que primeiramente ele veio em Jerusalém sobre os judeus cristãos? Por que depois Samaria sobre os cristãos samaritanos? Por que em Cesareia e depois em Éfeso? São conceitos importantes que nós precisamos compreender. Precisamos também compreender o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Vai haver algumas divergências a respeito do batismo com o Espírito Santo, e nós precisamos tomar cuidado, porque isso muitas vezes causa discórdia entre doutrinas e entre denominações, e precisamos ser conscientes, cristãos maduros, para compreender a verdade a respeito do batismo com o Espírito Santo.
Outro ponto importante, quando se estuda a pneumatologia, é a respeito do batismo no Espírito Santo. Como o Espírito Santo age na vida do cristão e como ele continua agindo na vida cristã, seja na convicção, na regeneração, na habitação do crente, como selo do Espírito Santo, ou na continuação, como a santificação, o ensino, o consolo, ou até mesmo o poder espiritual. Como ele age na vida da igreja, em todos os aspectos, separando homens ao ministério, dando-lhe dons, dando-lhe atribuições ministeriais, como os dons do Espírito Santo, que entra no campo da carismatologia, como todos esses dons é manifestado, qual o propósito do Espírito Santo, à medida que ele fornece dons aos homens, e qual o objetivo dele, por que ele faz isso? O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós devemos buscar os melhores dons. Existem dons melhores uns do que os outros? O que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele falou a respeito dos dons do Espírito Santo? Qual é o melhor dom, então? Nós precisamos entender como o Espírito Santo de Deus age. Precisamos entender o propósito do Espírito Santo à medida que ele desenvolve os dons na igreja, à medida que ele desenvolve ministérios dentro da igreja, e como os dons e os ministérios se relacionam entre si. Será que podemos ter todos os dons em uma só pessoa? Será que podemos ter todos os ministérios em uma só pessoa? Qual o propósito do Espírito Santo e como ele age nos dias atuais? É o que nós precisamos entender. Meu querido aluno, eu espero que nesses poucos minutos eu tenha lhe dado um pouco da noção do que é a pneumatologia, porque precisamos compreender e vivenciar o conceito do Espírito Santo, precisamos vivê-lo como pessoa, precisamos experimentá-lo e conhecê-lo, deixar que ele venha agir nas nossas vidas. Nós não podemos simplesmente nos debruçar sobre livros e literaturas e aprender acerca de uma pessoa. Nós precisamos conhecer, dialogar, saber o que ele quer de nós e o que nós podemos fazer por ele. É disso que trata a pneumatologia. Que Deus venha abençoar-vos grandemente e que nessa jornada acadêmica o Espírito Santo de Deus possa te auxiliar, possa se revelar a ti, para que você sinta e experimente quem verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus na tua vida.